Vamos então lá agora justamente verificar esses três princípios, o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade e o princípio da autonomia. Vamos lá explicar cada um desses princípios que estão aí para você. Bom, o que é a cartularidade? É a característica do título de crédito que preconiza que ele é necessário ao exercício do direito, ou seja, sem o documento você não pode, o titular, o portador legitimado do título não pode exercer esse mesmo direito. Então imagine, por exemplo, se ele tiver que cobrar um devedor ou vários devedores, sem que ele tenha a posse, sem que ele tenha o título consigo, ele não poderá cobrar. Por exemplo, se ele tiver que executar judicialmente, em princípio, o devedor do título ou os devedores do título, o portador legitimado terá que juntar na sua execução, tá, esse título de crédito. Por quê? Porque o título de crédito ele é um documento necessário ao exercício do direito nele contido. Ok? O segundo princípio, o princípio da literalidade. O que quer dizer? O título só vale pelo que nele se contém, ou seja, o título não pode ser cobrado, não é possível que do devedor se cobre mais do que consta no título, ou seja, do título só é possível a cobrança do valor que nele está contido. Ok? O direito é literal, não pode haver nada mais, nada menos do que está ali. Isso é uma garantia, inclusive, aos devedores dos títulos de crédito. Bom, agora o outro princípio, o princípio da autonomia. O que nos diz esse princípio? Esse princípio nos fala o seguinte, que as obrigações contraídas nos títulos de crédito por vários devedores, por exemplo, pelos endossantes, pelos avalistas, pelos aceitantes, elas são autônomas entre si. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que essas obrigações, a validade de uma ou de algumas dessas obrigações, elas não comprometem a validade das outras. Então, por exemplo, se existe, por exemplo, se um avalista, né, o aval é aquele ato cambiário pelo qual uma determinada pessoa dá garantia do cumprimento da obrigação de outra, né? Se, por exemplo, uma pessoa recebeu o título por um endosso nulo, não é? E essa mesma pessoa que recebeu foi avalizada, uma outra pessoa avalizou a obrigação dela. Mesmo que o endosso, né, uma das obrigações cambiárias seja nulo, o aval posteriormente dado a essa pessoa que recebeu o título não será nulo. Por quê? Porque esse aval ele desfruta do princípio da autonomia, ou seja, as obrigações cambiárias têm validades independentes umas das outras, tá ok? Então, três princípios, guardem bem: cartularidade, qualidade do título que preconiza que ele é um documento necessário ao exercício do direito, tá? Literalidade, o título vale pelo que nele se contém, nada menos, nada mais, tá ok? E autonomia, obrigações cambiárias não dependem em relação à sua validade umas das outras, elas têm validade autônoma e independente entre si, tá? Esses três princípios são muito importantes para você verificar.